A santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Olá, gente querida. Eu queria conversar um pouquinho com vocês, observando este mundo, esse cenário, que está estabelecido aí mundial, essa crise econômica, política, social e espiritual, trazendo preocupação na mente de muita gente e uma boa parte do cristianismo também. A morte desse líder religioso, trazendo preocupação às pessoas. E agora, será que o anticristo vai aparecer? Gente, a igreja não precisa se preocupar e nem esperar. A igreja não deve esperar a manifestação do anticristo. Porém, tudo isso vai acontecer. Biblicamente falando, vai acontecer. Mas a igreja deve esperar o maior evento da história do cristianismo. A volta gloriosa de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Esse evento a igreja deve esperar, deve amar, deve desejar esse dia glorioso, porque será um dia de grande vitória para o cristianismo e para a igreja do Senhor Jesus. Então, irmãos, hoje as pessoas estão indo para a igreja pela necessidade, pelo que comer, pelo que beber, pelo problema familiar, problema material. Mas nós temos que entender uma coisa, nós temos que estar unidos a Cristo pelo propósito eterno. Então a igreja, ao longo dos anos, a igreja vem perdendo a sua identidade espiritual. E quando se perde a identidade, nós fica como um indigente, ou seja, não tem um propósito, não tem uma direção, um norte. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, lavada, remida no sangue dele, tem um norte, tem uma direção, vive sobre um propósito. O grande problema hoje, irmãos, do afastamento da palavra de Deus, são crentes com medo de ir para o inferno, são crentes com medo do caos social, político. Ou seja, a nossa vitória, irmãos, não depende da estabilidade desse mundo dar certo, para que nós tenhamos a nossa vitória. A nossa vitória está em Cristo. Eu vou repetir novamente. A nossa vitória está em Cristo. Então hoje as pessoas, elas estão apartadas do conhecimento bíblico, Elas pensam que o conhecimento bíblico anula a espiritualidade, mas pelo contrário, confirma a nossa espiritualidade, traz solidez, traz firmeza, traz confiança. Então a igreja não deve viver sobre essa preocupação, até porque nós não devemos temer a vinda do anticristo, o caos que está aí instaurado, quem for que tiver que vir, nós não temos que temer, porque aqueles que estão em Cristo não há mais condenação, não há mais morte, não há mais tristeza, Mas a palavra diz que nós somos justificados, nós fomos reconciliados com o Pai. Nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos reconciliados pela obra salvífica de Cristo. Então saiba de uma coisa, nada do que acontecer nesta terra vai desfazer aquilo que Cristo fez no Calvário da cruz. Por você, por mim e por toda a humanidade. E por todo aquele que recebeu Ele como seu único e suficiente Salvador. Então a igreja não precisa ficar preocupada com os acontecimentos. A palavra de Deus está cumprindo. E nós não devemos esperar, irmão, manifestação do diabo, do anticristo, de Satanás. Não, nós devemos esperar a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande problema hoje é o afastamento da palavra de Deus. Os crentes estão vivendo divorciados da Bíblia. Então, eles acabam dando ouvido às mídias sociais, às notícias, E esse caos que está instaurado aí. A grande desproporção da natureza, o descontrole, de tsunami, tempestades, terremotos, mas tudo isso, a palavra de Deus, ela já tinha previsto que vai acontecer. Então, creia numa coisa, para nós que estamos em Cristo Jesus, não há condenação. Seja qual for o momento que o anticristo vier, não importa. O importante é que você está em Cristo, nós estamos em Cristo. Hoje é o momento certo, hoje é o momento oportuno de você crescer em vida. Você precisa crescer em vida.
precisa crescer como um membro do corpo de Cristo. Nós estamos inseridos no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é um organismo vivo. E ele está crescendo. Então, se você como um membro do corpo de Cristo, já pensou um corpo grande com um braço pequeno, uma perna pequena? Então saiba de uma coisa, nós estamos inseridos no corpo de Cristo. Nós fazemos parte da família de Deus. Então não tema nada deste mundo. Confie e acredite, porque o que Cristo fez, Ele fez muito bem feito e ninguém pode desfazer. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mateus 10, versículo 37 e 38 diz: aquele que amar mais esta vida, né, amar o pai, o filho, a esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não tomar a sua cruz e não seguir, não vir após mim, não é digno de mim. Ou seja, o que é tomar a cruz? É tomar a causa do Evangelho. A vontade dos homens está desalinhada à vontade de Deus. Nós precisamos alinhar a nossa vontade à vontade soberana de Deus. Trabalhar incansavelmente, com todo o afinco, com toda a firmeza, para que o reino de Cristo, de Deus, ele possa avançar, para que o corpo de Cristo seja edificado. A igreja tem um papel importante na terra. Ela se insere na sociedade, ela se opõe contra a cultura, ela traz a mensagem da redenção, a mensagem da salvação, ela traz a mensagem da vida, ou seja, a igreja tem um papel importante para este mundo. Então creia nisso. E hoje é o tempo oportuno de você crescer em vida. O que é crescer em vida? É permitir que Cristo cresça dentro de você, para que o mundo veja Cristo em você. É isso. Foi para isso que Cristo morreu aqui na cruz, aqui nessa terra, para nos dar vida. E nós somos o testemunho de Cristo aqui na terra. Deus é glorificado quando as obras de Cristo aparecem em nós. Então cresça, é o momento oportuno de você crescer em vida, para que você possa reinar com Cristo, para que você possa ser um sacerdote na presença de Deus, né? E poder oferecer diante de Deus, e poder reinar com Cristo, e poder reinar sobre este mundo e sobre o pecado. Então, creia nisso, medita nisso, que essa mensagem traga em você uma reação de transformação, um avivamento de transformação no homem interior. Nós precisamos nos revestir de Cristo. Quanto mais Cristo em nós, menos nós vamos estar longe deste mundo. Menos nós vamos pensar nas coisas dessa vida. E fica aqui uma pergunta para você e para mim. Aonde você está gastando a tua maior energia? Você tem pensado no reino dos céus? Você tem pensado na vida eterna? Você tem pensado nos dias que virão após a morte? Porque Hebreus 9:27 diz: e o homem está ordenado a morrer uma única vez, depois virá o juízo. Mas para nós que estamos em Cristo, haverá um gozo eterno. Então não se preocupa, não espere esse evento do anticristo. Espere, ame e deseje a manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo no seu coração.